No dia seguinte do dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação, invasão ou organização de qualquer ato ilegal. Após 11 dias preso na Papuda, conseguiu liberdade com tornozeleira eletrônica. Antes do Nicolas, eu preciso te dizer algumas coisas. Estávamos ao vivo, surgiu a notícia sobre o polêmico vídeo do Felipe Neto anunciando candidatura à presidência. Nossa audiência aqui no momento da reação, agora são 2h20 da manhã do dia 4 de abril. O Felipe Neto só fez isso porque ele está reagindo ao vídeo do Nicolas, ou ele está fazendo uma crítica ou uma sátira ao vídeo do Nicolas. Cara, eu fui aqui, né? Peguei, minha capacidade crítica aqui e falei, bom, será que isso é verdade? Simples. Qual vídeo foi postado primeiro? Aí eu fui lá no Instagram do Felipe Neto e vi que o vídeo do Felipe Neto foi postado às 9 horas. Fui no Instagram do Nicolas e vi que o vídeo do Nicolas foi postado às 5 horas, 6 horas. Portanto, o vídeo do Felipe Neto veio primeiro do que o vídeo do Nicolas. Bom, essa é a primeira informação. Segunda informação, o vídeo do Felipe Neto está com 7 milhões de visualizações. O Mano Walter deu destaque para isso, ficou assustado. E um vídeo com 7 milhões de visualizações, 53 mil comentários. O vídeo do Nicolas, postado às 5 horas, numa página também de 17 milhões, igual do Felipe Neto, tá com 13 milhões de visualizações. Então, não só o vídeo do Nicolas foi postado depois, como também tem mais visualizações e mais comentários. Tem 103 mil comentários. Os assuntos são diferentes e, a partir dessa informação, eu vou reagir agora o vídeo do Nicolas. Já fiz a reação do vídeo do Felipe Neto. E agora nós vamos entender o vídeo do Nicolas. Nós estamos no canal do Nicolas Ferreira. O nome do vídeo é Anistia, o que não te contaram. Mano Walter, por favor, vamos entender, vamos reagir. Anistia. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos. Cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu "Perdeu o Mané" em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é, se ela tivesse escrito "Fora Bolsonaro" em vez de "Perdeu o Mané", Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF? A resposta todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. E aí está o meu ponto. Quando você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo e que você um dia pode ser vítima da mesma injustiça. Infelizmente, temos muitas outras vítimas. Eliene Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia... Cara, eu preciso parar esse vídeo aqui, cara. Meu irmão, que genial, meu irmão. Que genial, que texto, que roteiro. Mais uma vez aqui, cara, parabéns por isso. Certeiro, inteligente. Isso é uma equipe. Isso é te fazer uma reflexão. Isso aqui é um texto bem construído. 1 hora, 1 minuto e 40 segundos de vídeo, ele trouxe elementos históricos, ele trouxe mudança social, ele trouxe a minoria, as mulheres, né? Estou usando termos, né, utilizados ultimamente, né? Ele trouxe todas as mulheres para reflexão, ele trouxe os negros para reflexão, associando ao caso da Débora, ao momento atual.
Ele faz uma provocação. Ele toca o teu coração. Eu, ao assistir esse início de vídeo, achei brilhante, cirúrgico. O caso da Débora foi um caso tomado como símbolo. O Nicolas é político. Mas dos políticos do grupo dele, você pode não gostar do comportamento, assim, da forma como ele se posiciona na rede social, mas o Nicolas tem valor, tem muito valor apresentado. O jovem, tem a família dele, tem a raiz dele. Em vários movimentos políticos, ele se posicionou, ele tomou a frente de muitas coisas, apesar da pouca idade, ele se posiciona. Então, o Nicolas, ele tem tudo para ser, de fato, uma liderança política. Ele tem um potencial político. Tem a família dele, tem os valores dele, o princípio dele. Em outros momentos, você via ali, Bolsonaro brigando com outro político, com o Marçal e não sei quem, Carlos Bolsonaro com o Marçal. O Nicolas entrou para pacificar ali o grupo político dele. Então, o Nicolas tem personalidade. O Nicolas tem a capacidade de comunicar, de tocar o coração dos brasileiros ali e trazer isso. Muito bacana. Certamente ele tem defeitos, merece críticas em outros pontos, mas não tem como deixar de exaltar. Nicolas, que naquele vídeo lá do Pix, movimentou mais de 300 milhões de acessos e mudou o rumo do que estava sendo já discutido como certo. E agora, o tema é a anistia. A intenção do grupo político dele, por vezes, me dá dúvida. Mas o que o Nicolas acabou de fazer agora nesse vídeo aí, cara, eu me agrada demais. Eu fiz vídeo sobre a Débora semana passada. Comemorei o fato dessa pressão, não só de direita bolsonarista ou de canais como o meu, pessoas que nem eu, mas também até na imprensa, na grande mídia, psicólogos, psiquiatras, médicos, pessoas que tomaram ali as dores da Débora e perceberam que não faz nenhum sentido uma pessoa fez o que fez ser condenada a 14 anos de prisão. Uma pessoa que tem 2 filhos, duas crianças em casa, tá 2 anos preso. 2 anos que a Débora já estava presa, porque perdeu o mané lá na estátua. Por mais que tenha toda uma narrativa, todo um contexto, toda uma situação que possa, sim, te convencer que não é só uma pichação, mas te convence que tem todos aqueles crimes e que tem que ser 14 anos de prisão, eu acho que é consenso a situação da Débora. Tanto é consenso que, de imediato, na mesma semana, depois de toda a repercussão, o STF, o Alexandre de Moraes, concedeu a prisão domiciliar da Débora. Ela não está em liberdade, ela está presa, mas ela está com aquela famosa tornozeleira eletrônica em casa. E ainda assim comove a situação da Débora. Então, o que ficou que ficou claro ali? Ó, a pressão popular vai ser cada vez maior. Vamos botar a Débora para casa para poder esfriar. O elemento político na justiça. E o Nicolas fazendo esse vídeo, que eu espero que tenha 100, 200 milhões de acessos, vai conseguir tocar as pessoas, a reflexão das pessoas e dar uma freada. Porque o elemento político vai funcionar. Ó, não é o momento. E graças a essa repercussão, a Débora tá em casa agora. Pode até estar assistindo a gente, ou assistindo o Nicolas. Então, sensacional você ver a diferença. Tem carinha de menino, não tem? Tem. Carinha de menino. Também não tá com E aquela... ele é jovem também, né? Também não tá com aquela cara de macho. Tá? Bota o Felipe Neto e ele, não tá com cara de macho, tá? Mas é casado. Vai ser pai agora novamente. Casado, 2 filhos.
vem de uma família, vem de um berço cristão, tem conduta, tem argumento e tem prática. Então, isso é importante. É um homem. No dia de hoje, isso é um homem. Esse aí tem postura e prática de homem. Apesar dessa cara de moleque aí. Carinha de moleque. Quando foi confrontado por homens mais velhos que ele, em debate, Nando Moura ou qualquer outro, teve postura de homem. Lá no Congresso tem postura de homem. Aí tu olha Felipe Neto. Com aquela carinha dele de franga. Franga não pode, né? Vai dar problema, né? Corta essa parte, edição. Pss. Aí tu olha Renan Bolsonaro. Porra, não dá, né? Então, vamos aqui ouvir o Nicolas, que cirúrgico. Até aqui. Vamos lá. Dia 22 de março de 2023. Quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro em São Luís. Motivo da prisão? Concluída a Débora, né? Vamos voltar aqui para essa outra personagem aí desse dia aí, 8 de janeiro. Vamos lá. Infelizmente, temos muitas outras vítimas. Eliene Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia 22 de março de 2023, quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro em São Luís. Motivo da prisão? A acusação que teria participado dos atos de vandalismo em Brasília. Mas até hoje, não foi apresentada nenhuma prova de que ela tenha quebrado algo, invadido prédios ou incentivado qualquer tipo de violência. Uma das páginas da denúncia mostra que a única suposta participação atribuída a ela é o fato que teria viajado para Brasília. Só isso. Ela está presa há 2 anos. Giovana. A única acusação seria, setor de inteligência policial teria viajado para Brasília. Então, a mulher está presa. Segundo o Nicolas, não tem prova, e a prova seria que ela estava em Brasília, né? Tá, mas qual foi o crime? Qual foi a individualização da conduta? O que ela fez? Qual a participação dela? Ela tinha dolo? Ela queria qual resultado? O resultado de manifestar? O que ela fez? Ela quebrou o quê? Qual foi o crime que cometeu? Ela foi financiada por alguém? Ela incentivou? Ela tinha um papel de liderança? Quais são as respostas? Nenhuma? Então por que tá presa? Vamos. Brasília. Só isso. Ela está presa há 2 anos. Giovana, balconista, grávida de 8 meses. Chegou a Brasília no fim de tarde do dia 8, entre 17 e 18 horas. Ou seja, horas depois da baderna. Foi presa na manhã seguinte, perto do acampamento em frente ao quartel-general. A PGR admite que não há provas de que Giovana tenha participado dos atos. Vamos lá, o que está escrito aqui? A PGR admite que não... Embora não se tenha notícia até o presente momento de que a denunciada estivesse entre eles, participaram dos atos de depredação ocorridos. Porra, que isso? Aí é pesado, né? Se não tem notícia até o presente momento que a denunciada estava entre os que participaram dos atos, por que a mulher está presa? Vamos. Não há provas de que Giovana tenha participado dos atos. Uma das principais testemunhas, o motorista do ônibus que a levou a Brasília, que poderia comprovar que ela chegou apenas no fim da tarde, quando os atos já tinham ocorrido, não foi autorizada a testemunhar. Adivinha? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Flávio Beltrão, 58 anos, morador de rua. Ficou preso por 11 dias na Papuda. Sim, um morador de rua. Como isso é possível? Simples. Já que estava sem emprego, sem abrigo e sem dinheiro, passou a frequentar os acampamentos para conseguir alimentação em um local onde pudesse dormir. No dia seguinte do dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação, invasão ou organização de qualquer ato ilegal. Após 11 dias preso na Papuda, conseguiu liberdade com tornozeleira eletrônica. Mas o morador de rua teve de fazer uma pergunta óbvia ao juiz auxiliar do Moraes. Abre aspas. Não tenho endereço. Como vou carregar a tornozeleira? Como vou pagar a multa se não tenho nem dinheiro para comer? Ezequiel Ferreira Luiz, pai de 6 filhos e condenado a 14 anos de prisão pelo STF. Motivo? A presença dentro de um prédio sem qualquer registro de que tenha destruído algo ou ameaçado alguém. A simples presença foi motivo de receber uma pena maior do que muitas aplicadas a traficantes, homicidas e estupradores.
Paulo Gabriel da Silveira, vendedor de bandeiras. Chegou dia 8 às 21 horas em Brasília, vindo de Goiás. Comprou 10 bandeiras do Brasil para vender e pagar a pensão do seu filho. No outro dia, vendeu apenas 3 e em frente ao quartel-general foi preso, junto com outros manifestantes. A defesa apontou que o rastreamento do celular comprova que ele chegou em Brasília depois que tudo aconteceu e que jamais esteve nas cenas dos atos. Mesmo assim, foi levado a Papuda e passou 3 meses preso. Foi processado e agora condenado pelo STF pela prática do crime de associação criminosa. Todos esses estão sendo tratados como se fossem inimigos da democracia. Logo, no... Cara, olha aqui, vamos lá, cara. Eu vejo essas coisas, primeiro me causa revolta, né? Me causa sentimento de injustiça, né? A gente percebe os fatos narrados pelo Nicolas aqui, sendo verdadeiros, a gente está assumindo que o que ele está falando procede. E eu acredito, de fato, que coisas dessa tenham acontecido. Ao mesmo tempo que eu fico, indignado e fico chocado, eu também fico indignado e com raiva. Indignado porque a imprensa e os deputados, o Nicolas inclusive, esse vídeo aqui, tudo bem, tem um momento político, tem um time, vai ter uma manifestação agora domingo, hoje é sexta-feira já. Cara, por que a gente não sabe desses casos? Por que a imprensa não teve interesse em saber sobre essas pessoas? Por que a classe política brasileira não explorou isso antes? Incluindo o Nicolas. Eu acabei de elogiar ele aqui, então estou aqui para desconstruir o vídeo dele, não estou aqui para atrapalhar o movimento político, nada disso. Mas, cara, parabéns pro Nicolas, já dei todos os parabéns, mas, gente, hoje nós estamos em abril de 2025. Já foram 27 meses. Por que a gente demorou tanto? Por que não fizemos nada antes? A manicure lá, que chegou depois, está presa 2 anos. Teria evitado esse sofrimento dela. Ah, não tinha ambiente político. Ok, o ambiente político se constrói. Por que não construiu o ambiente político em 2023 mesmo? Por que apesar de não ter ambiente político, não teve comunicação na imprensa? Por que não teve nos canais de Instagram, no YouTube? É isso que a gente tem que tirar como aprendizado, porque a questão política, eu entendo, acho totalmente natural, os interesses políticos. Agora, sim, nossa intenção, o que a gente acredita de fato, é isso que eu preciso ter convicção no trabalho do Nicolas, para que a gente realmente possa depositar a nossa confiança, a nossa fé. Então, eu escutei aqui 6, 7 casos que eu não tinha conhecimento. E olha que eu estou na internet. Trabalho na internet, a gente está aqui o tempo todo acompanhando notícia. Por que a gente está só sabendo disso hoje? Vamos lá, continuando. No país que a maior apreensão de dinheiro em espécie foi feita na casa de Gedel Vieira, 51 milhões de reais. Foi condenado a 14 anos de cadeia e já está em prisão domiciliar. Logo no mesmo país que um condenado a 400 anos por corrupção, Sérgio Cabral, e fica preso menos de 7 anos e já está solto. Tem proporcionalidade nessas condenações? Mas deixa eu esclarecer ainda mais. Já está bem claro que a justiça tem lado. E se você usar vermelho, tudo bem. Mas se não, tem uma má notícia para você. Em 2006, o MST invadiu e depredou a Câmara. Condenados? 0. Em 2017, o protesto Ocupa Brasília reuniu 45 mil manifestantes de esquerda contra o Temer. Nesse dia, a sede de 3 ministérios foi incendiada e houve depredação em 8 prédios. Condenados? 0. Em 2018, o prédio da ministra Carmen Lúcia foi pichado por integrantes do MST. Sabe qual foi a condenação para eles? 0. Onde estava o STF para condená-los a 14 anos de prisão? Percebe? Não há justiça, muito menos... Cara, perfeito, magnífico. Você que acompanha o canal Fala Glauco Podcast já assistiu esse comparativo.
sem o alcance, sem o potencial de comunicação do Nicolas, sem o potencial político do Nicolas. Nós fizemos isso no react de quinta-feira, uma semana. E o Nicolas não botou no vídeo dele, mas você vai lembrar que na manifestação daqueles movimentos de Black Blocs, um camarada lá, um infeliz, jogou um rojão e acertou o cinegrafista da Bandeirante. E o cara morreu. Então, por uma manifestação, eles quebravam tudo, né? E chegaram até a matar um profissional de imprensa que estava lá. Esse cara do rojão, ele foi condenado somente 10 anos após o fato. Ele foi condenado em 2023 e pegou 12 anos de prisão. E eu me revoltei aqui. Todas essas manifestações que o Nicolas está mostrando, nós mostramos quinta-feira passada. E, de fato, o movimento contra o Temer, todo aquilo ali, invadiu o ministério, 2006, várias situações dessas, tu não tem histórico. Principalmente os movimentos de invadir ministérios, tomar ministério e quebrar coisas. Nós mostramos as cenas, o Nicolas mostrou as imagens, nós mostramos vídeos. E fizemos no comparativo com o que foi feito no STF. Tinha ali pessoas quebrando a vidraça e tinha pessoas quebrando a vidraça de um prédio público. O Ministério do Poder Executivo, o Ministério da Agricultura, é menos importante do que o vidro do STF? Ambos são prédios públicos. Então, de fato, se percebe que há um movimento, a política tomando conta das decisões judiciais, a política tomando conta da imprensa, a política determinando como a população vai pensar, por narrativas, por construção. E ninguém aqui está dizendo que não houve nada no dia 8 de janeiro. O que houve, a lei brasileira não permite 14, 17 anos de prisão. Para aquelas pessoas que estavam ali, seja quebrando vidraça, seja pichando coisa, seja destruindo relógio, fazendo cocô na mesa, não importa. Existe uma legislação. E outra, a individualização da pena coletiva. Você tem que pegar o cara que vende bandeira e mostrar a conduta dele, o dolo dele, o que ele quis fazer. E ele tem que responder pela participação dele. E por aí vai. A Débora não pode ser condenada por um crime de associação criminosa armada. Qual é a arma dela? O batom? O vendedor de bandeira é o quê? A bandeira? Todo mundo respondendo pelo mesmo crime. Não faz sentido isso. Dano qualificado. Como é que pode a Débora ser condenada a dano qualificado se no dia seguinte, com água e sabão, foi desfeito o dano? Então, isso fica claro que no passado foi dado um tratamento e agora é outro. É por isso que eu critico, e é isso aí que o Nicolas está fazendo. Você que não entendeu todas as minhas críticas ao Bolsonaro, ao movimento político do Bolsonaro, agora talvez você consiga entender, porque é a política que vai resolver o nosso problema. Agora a política está resolvendo, a política resolveu o problema da Débora. Porque usaram a Débora como símbolo, fizeram política e fizeram barulho, a imprensa repercutiu, convenceu pessoas e teve todo o movimento e os caras frearam. Então agora, o que vai acontecer dia 6 de abril, eu não sei o tamanho, se vai ser uma manifestação de 18 mil, de 30 ou de 400 mil, como foi todo aquele debate em Copacabana. Agora, o que nós sabemos é que a política está trabalhando por um objetivo. E é isso que tem que ser. Monark, Constantino, mas quem? Alan dos Santos, essas pessoas que estão aí com problema, que estão... E outros que vão ter problema no futuro, nós podemos ter problema no futuro. Ninguém vai resolver. Quem vai resolver é a política brasileira. E aí, a demora da política brasileira, digamos que seria o quê? Um ressentimento, né? A nossa frustração por olhar e ver que a política brasileira não fez nada em 23.
Começou a fazer em 24 tardiamente. Por quê? Não sabemos. Mas que bom que está sendo feito agora. Vamos lá. O senso de proporção nas condenações. É mera e pura vontade de acabar com a vida de pessoas. Mas, Nicolas, você vai passar pano só porque é do seu lado agora? Claro que não. O dia 8 foi um dia lamentável para o nosso país. Quebradeira e desordem nunca fez parte de nenhuma manifestação da direita. O que nós queremos é simples: justiça. E justiça é punir sem vingança, mas dar a cada um o que é seu, nem mais nem menos. O Brasil já anistiou torturadores e corruptos. Negar perdão a manifestante é escolher punir só o que tem menos poder. Ou coloca todos os envolvidos da esquerda, que já fizeram o mesmo, na cadeia, ou solta os da direita para ficar igual os da esquerda. O que não dá é punir uma torcida que cometeu algo e a outra torcida que já fez o mesmo repetidas vezes, nunca ter punição. E por quê? Porque o juiz é do time deles. Aí não dá. Anistiar os presos do dia 8 não é absolver o caos, é reconhecer que a justiça não pode ser seletiva, quando a democracia também errou no seu próprio espelho. É isso. E aí ele faz a convocação para a manifestação da anistia. Então você vê que é um vídeo com elementos políticos e tal, para poder chamar as pessoas. E o Nicolas tem esse potencial. Depois do resultado do Pix, o que é esperado, o Nicolas postando esse vídeo de quinta-feira à noite, é que esse vídeo vai viralizar, bater 100 milhões e conseguir encher as ruas. Rua que Bolsonaro não consegue mais encher. Por quê? Porque perdeu a credibilidade, porque perdeu a firmeza, porque perdeu a certeza da boa intenção. É minha leitura. A minha ele perdeu desde o dia que aconteceu o 8 de janeiro e ele estava nos Estados Unidos e lá ele ficou. Mas eu não quero falar do Bolsonaro, eu quero falar do Nicolas. O que o Nicolas acabou de falar sobre a justiça, faltou o Nicolas falar um elemento. Que a punição, não é porque a esquerda não foi punida, que a direita não deve ser punida para ficar isonômico, para ter o mesmo tratamento. O fato foi o 8 de janeiro. E a punição que essas pessoas merecem são 17 anos. Não é crime de golpe. É incapaz. Aquelas pessoas podiam até ter a intenção. Agora, quais pessoas tinham a intenção? Tinham quantos? É possível identificar? É possível colocar num processo as provas? São quantos? São 20 caras que tinham intenção de golpe? Beleza, para esses 20 caras com provas, vai ter todo um processo do crime de golpe. Olha, você não pode pegar o crime de golpe e botar em todos aqueles que estavam ali, porque nem todos aqueles tinham intenção, acreditavam, buscavam aquele resultado. Muitos poderiam buscar o resultado somente de manifestar e foram presos. O outro buscava o resultado de vender bandeira e foi preso. Se isso é verdade, é um absurdo. Outros buscavam o resultado de danificar o prédio do STF. Então que esses, com provas, respondam ao crime de danificar o prédio. Agora, é dano qualificado? Qual é o dano? Aí vai entrar o entendimento jurídico. Então, não é porque a esquerda não foi punida que a direita não deve ser punida. A direita tem que ser punida. Esses manifestantes de direita têm que ser punidos e os próximos de esquerda, idem. Mas punido pelo crime que eles cometeram e que eles quiseram o resultado. Eu desconheço crime de 14 anos para alguém que picha com batom. Mano, volta. A audiência, no dia que eu falei isso, eu falei, pô, eu tenho uma terrorista em casa. Toda vez que a minha senhora... Toda vez não, né? Assim, temos algumas experiências. Ela escreveu alguma coisa no espelho lá, né, do banheiro, com batom. Foto coisa mais linda, deixa o coração quentinho, dá um sorriso no rosto, né? E eu falei isso quinta-feira passada. Sexta-feira, você me mandou um vídeo. Mas quando eu cheguei em casa 4 da manhã, cara, do React, 5 da manhã, e eu fui escovar os dentes, tava lá no espelho, te amo com o coração. Eu saí correndo pra cama abraçar aquela mulher, cara. Ela tava assistindo a gente, escutou isso, ela falou que deu um sorriso no rosto, foi lá e fez. E quando eu vi, eu fui pra casa correndo, eu falei, vem cá, minha terrorista. Que magnífico. Isso não tem violência.
Seja, porra, no meu espelho, seja no seu espelho, e que você, esposa, faça isso pro seu esposo, e que você, esposo, porra, receba isso também. Agora, beleza, eu sei que não tem nada a ver o exemplo que eu tô te trazendo, mas se você pega um batom e coloca na estátua, e no dia seguinte jogam água, não tem nada a ver com o exemplo de romance amoroso, mas também não tem nada a ver com dano qualificado. Não tem nada a ver com golpe. Não tem nada a ver com associação criminosa armada. Que é um batom, porra. As mulheres colocam isso na boca. Não pode ser um negócio desse. É um batom. E ponto. E o Nicolas mostrou aqui um sujeito que pichou fora Bolsonaro. Cadê? Vamos botar aqui no mudo e vamos ver se a gente acha esse vídeo. Que colocou um fora Bolsonaro aqui. Esse sujeito botou um fora Bolsonaro e isso não é batom. Isso não é batom. Isso aqui é um bem público. E o cara teve 19 mil curtidas, um tal de Caio, que eu não sei quem é. Esse cara ficou quanto tempo preso? Ele teve a intenção de chamar a atenção, de lacrar e de danificar. Tirou uma foto com orgulho e postou em 2019. Qual foi a punição desse cara? Nenhuma. Ah, mas não é porque não puniu ele que não tem que punir a Débora. Eu concordo. Eu acho que a Débora merece uma punição, sim. A punição se ficar caracterizado que o que ela fez é crime. É crime? Eu tenho dúvida. Sinceramente, eu tenho dúvida. Eu acho que nem crime é, pô. Agora, se for crime, vamos limpar a cidade. Construa um presídio para pichadores, porque eu moro no Rio de Janeiro e não tem como eu andar 10 metros na rua sem ver pichação. Nos prédios privados e também nos prédios públicos. Mas, a partir da Débora, agora o Brasil vai ter mão firme. Ok. O que o legislador botou na lei? Não tem margem para 14 anos. Então, é isso. Excelente vídeo do Nicolas. Mais uma vez, cirúrgico, bem roteirizado, bem conduzido. Parabéns, parabéns. Eu fiz apenas uma observação. Um vídeo desse não merece zero crítica. Então, o que eu fiz, de uma certa forma, uma provocação ali, não tenho a intenção de criticar ou de prejudicar o potencial e o valor do vídeo. É isso. Reagimos ao Felipe Neto e ao Nicolas. A comparação entre Felipe Neto e Nicolas, não tem nem o que discutir, né? A meu ver, minha opinião, não tem, obviamente, comparação. O Nicolas é um cara muito mais sério, eu concordo com tudo que você falou ali. Esse é o movimento dele, né? Ele fez ali comparações, foi bem feliz, né? Com as comparações que ele fez ali, colocou. E, poxa, você vê lá o ex-governador aqui do Rio de Janeiro, né? Ele tá em casa, né? Ficou pouco tempo, foi condenado a bastante tempo, 400 anos e já tá em casa. Então, tem gente que não tem provas, né? Mesmo com provas contrárias, né, às acusações, continua preso, enfim. É bem triste isso daí, né? E o brasileiro, ele fez um alerta aí pro brasileiro.